A TV Latinha, através de um convite da presidente da Associação Ajuba de Mutança, passou a ter uma importante tarefa, que é resgatar a história política, econômica, social, educacional e, acima de tudo, a história do distrito de Mutança. E nossa vinculação histórica, ela se dá exatamente através da nossa família, da descendência e da nossa ascendência. A descendência, que são os filhos atuais e as novas gerações, é um processo muito fácil de ser resgatado. A grande questão que coloca é você fazer os dados biográficos exatamente da ascendência, porque aí você tem de fazer um estudo para você descobrir quem foi seus avós, seus bisavós, tataravós e assim por diante. Então, nesse contexto, nós estamos fazendo essa discussão sobre o resgate da história do distrito de Mutança, falando um pouco da minha família, e também vamos procurar, ao longo do processo, identificar todas aquelas famílias pioneiras que contribuíram com o desenvolvimento deste importante distrito de Guanabi. Mutança, ao longo da história, representou não só do ponto de vista econômico, porque Mutança é um distrito que na prática é uma cidade, tanto é que tem um anseio de ser emancipado. Hoje, cidades bem menores têm muito menos população. Mutança hoje tem uma população em torno de 12 mil pessoas. E você tem também uma área histórica, que é a questão eleitoral, que Mutança sempre definiu o processo eleitoral em Guanabi. Isso foi ao longo da sua história. E elegeu vereadores, prefeitos. Nós tivemos ao longo da história de Mutança a eleição de Jona Rodrigues, que assumiu 2 mandatos em Guanabi, que era da zona rural de Mutança, e elegeu a primeira mulher, Cisalta Donato, como prefeita de Guanabi, numa eleição histórica que se repetiu no processo que nós vamos falar na parte política. Mas também Mutança, ao longo dos anos, elegeu vereadores em quase todo o processo histórico, desde a emancipação de Guanabi em 1920. Porque Guanabi pertencia, era o antigo Beija-Flor, em 1870, e pertencia a Monte Alto. Então Mutança também pertenceu a Monte Alto, o seu território. Tanto é que quando eu saio daqui para fazer uma viagem para Mutança, via o Caminhos Antigo, que é ali pelo Pau de Colher, que você passa pela ponte do Pau de Colher, chega até Mutança e pega a estrada do Minador, ali eu tive a oportunidade de fotografar o túmulo dos meus avós, que foram os pais do meu pai. Então, nesse processo, é muito importante esse resgate. Eu queria parabenizar a Juba na pessoa de Lia Gondim, que é a sua presidente, na qual eu tive a oportunidade de visitar nesse processo de resgate da história de Mutança, e fizemos um importante trabalho essa semana, que foi exatamente filmar como é que se dá o processo da produção artesanal da rapadura e derivados, que é uma alimentação histórica e antiga da zona rural e do nordestino. E filmamos também um canavial na Fazenda Canabrava, na qual nós tivemos a oportunidade de conhecer Carlos Teixeira, e ali conhecendo também Dona Ana, tivemos a oportunidade de ver aquela beleza da serra. Então, falar de Mutança também, nós não podíamos deixar de, nessa abertura, falar do Casarão dos Barros, falar um pouco da serra, da lagoa, na qual nós tivemos a oportunidade de fazer um clipe especial com o nosso amigo Pedrão Sampaio. E estamos trabalhando essa ideia. Essa ideia surgiu inicialmente de fazer um apanhado sobre a importância de Mutança do ponto de vista do processo eleitoral de Guanabi. Já começamos a fazer esse primeiro trabalho de resgate. Vamos entrevistar os ex-vereadores, a ex-prefeita Cisalta, os familiares de seu Jonas. Vamos também pegar um pouco da história da igreja, dos colégios, da educação, da cultura de Mutança, do reizado, do potencial que tem aquele distrito. Isso é o início de trabalho. Eu quase toda semana, todo mês, subo a serra e vejo a beleza de que é aquela área. A gente avista a vila de Mutança, que a gente pode chamar assim, a importância da feira de Mutança. Quer dizer, todos os aspectos vão ser resgatados. Eu queria parabenizar mais uma vez a Juba, porque esse é um importante trabalho que nós estamos iniciando, e nós estamos exatamente trabalhando a memória de Guanabi, a memória da região, e esse trabalho de Mutança nos dá uma emoção, porque ao você resgatar a história de Mutança, você resgata a história de diversas famílias pioneiras que contribuíram, como a família Prates,
a família Vieira, a família Pimentel, a família Malheiros, a família Donato. E vamos aí por aí afim, porque nós não podemos deixar de esquecer que essa história não foi feita só de famílias, não foi feita de trabalhadores, a história dos sindicatos, das associações, da Serra. Então todo esse processo que nós queremos iniciar. Isso é o início de um trabalho. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o vereador Loló. Vamos conversar com o vereador Zaqueu, que é uma pessoa hoje que teve a maior votação da história de vereadores de Guanambi. Na época de meu pai foi vereador em 51 e ali Mutança elegeu 5 vereadores. Na eleição passada, na eleição anterior, Mutança quase faz 6 vereadores. Tem também a história dos Malheiros. Quer dizer, são histórias diversas que nós queremos contar e resgatar cada momento histórico. Tá de parabéns a Juba mais uma vez e vamos a esse processo de resgate da história de Mutança. Essa música é dedicada ao casarão, à Serra de Mutança e à Lagoa da Espera. Foi um vaqueiro que achou nossa lagoa, tava montado num cavalo alazão. Tinha coragem de esperar o tempo todo, com seu cachorro, uma corda e um gibão. Antigamente existia um belo eixo na Lagoa da Espera. Era um lugar de todo mundo tomar banho. Tenho saudade daquele tempo da lagoa. Num certo dia o velho Pedro e jovem Tina banhava água na cacimba pra beber. Ainda me lembro de Osaldina e Dona Maura passeando o tempo todo de canoa. Lá no alto tem um pé de quixabeira, do outro lado ainda tem o casarão. Na curva do riacho tem gambeleira, onde o vaqueiro descansava a noite inteira. Lá no alto tem um pé de quixabeira, do outro lado ainda tem o casarão. Na curva do riacho tem gambeleira, tem seu Duzinho com suas vacas leiteiras. Lá no alto tem um pé de quixabeira, do outro lado ainda tem o casarão. Na curva do riacho tem gameleira, tem seu Duzinho com suas vacas leiteiras.